Meu nome é João. No inverno rigoroso de 2007, eu me mudei para uma fazenda centenária, quase lendária, escondida nas profundezas mais isoladas da Serra Gaúcha, um recanto esquecido pelo tempo e pela civilização. Era uma herança inesperada, um legado de um parente distante que eu mal conhecia, um lugar que nenhum outro membro da família, por algum motivo não declarado, ousara reclamar. O ar ali, denso e úmido, tinha um cheiro peculiar de terra molhada e de tempo velho, um aroma forte e musgoso que parecia se impregnar não apenas nas minhas roupas, mas também na minha pele e nos meus cabelos, como uma marca indelével do próprio lugar. A casa principal, com suas paredes robustas de pedra fria e um telhado de telhas envelhecidas e cobertas por um limo esverdeado, parecia mais uma sentinela sombria e esquecida à beira de um abismo temporal do que um lar acolhedor. Cheguei em um fim de tarde cinzento e opressor, com a neblina rastejando preguiçosamente pelas encostas das colinas, se espalhando e envolvendo tudo em um véu leitoso, como um espírito inquieto e faminto que se esgairava sorrateiramente. O silêncio era não apenas absoluto, mas opressor, um silêncio pesado e palpável que engolia qualquer som, por mais ínfimo que fosse, antes mesmo que pudesse ecoar no ar rarefeito. Apenas o uivo distante e melancólico do vento, um lamento constante e fantasmal que parecia carregar em suas correntes geladas as histórias sussurradas de incontáveis invernos passados, de tristezas e solidões antigas. Eu me encontrava sozinho, completamente isolado, a quilômetros e mais quilômetros da menor e mais afastada vila, com a escuridão rural se aproximando a passos largos, implacável, profunda e faminta. A solidão pesava no peito com uma intensidade quase física, uma sensação gélida que não tinha absolutamente nada a ver com o frio cortante e penetrante do sul, que já me congelava até os ossos. Havia algo mais. Algo que eu não conseguia articular ou nomear, mas que sentia em cada fibra do meu ser, um pressentimento sombrio e premonitório que sussurrava incessantemente sobre o que, de fato, me esperava naquele ermo desolado. As árvores ao redor da vasta propriedade, altas e retorcidas em formas grotescas, e famintos que se estendiam em agonia para um céu eternamente nublado e carregado, seus galhos estalando e rangendo com a mais leve brisa noturna, como se sussurrassem segredos antigos, proibidos e esquecidos, destinados a nunca serem revelados. A cada passo hesitante que eu dava, o velho assoalho da casa rangia em protesto, e as sombras, que se alongavam e distorciam em formas monstruosas com a diminuição gradual da luz natural, transformavam objetos banais e inofensivos em figuras aterrorizantes, que pareciam espreitar e se esconder nos cantos mais escuros e profundos da casa e da minha própria mente fragilizada. Eu tentava desesperadamente me convencer de que tudo era apenas o cansaço acumulado da longa e extenuante viagem, a mente pregando peças covardes na escuridão desconhecida e na minha imaginação fértil, mas uma parte mais profunda, mais instintiva de mim, sabia, com uma certeza arrepiante, que aquela sensação era diferente, visceral, real demais para ser simplesmente ignorada ou descartada. Era a presença. Nas primeiras noites da minha permanência, o silêncio que antes me parecia apenas pesado e opressor, revelou-se, na verdade, enganoso e repleto de armadilhas. Não era um silêncio completo, mas sim um palco meticulosamente preparado para uma sinfonia sutil, porém, arrepiante de sons inclassificáveis. Estalos secos e repetitivos vinham das paredes, um resmungo grave e cavernoso parecia emergir das profundezas das fundações da casa, como se a velha estrutura estivesse viva, respirando lentamente um ar frio, mofado e saturado de poeira antiga. Eu me pegava constantemente tenso, os músculos rígidos e contraídos, ouvindo com uma intensidade quase dolorosa, que nunca antes havia experimentado em toda a minha vida. O ranger agudo e prolongado das tábuas do assoalho no andar de cima, quando eu tinha certeza absoluta de que estava sozinho na casa, era um convite direto e inescapável ao pânico mais puro e devastador. Às vezes, parecia haver um arrastar suave, mas perceptível, um arrastar de algo que se movia com uma lentidão deliberada, um peso significativo pelos cômodos desocupados e empoeirados do andar superior. Eu ia até lá, com a lanterna tremendo incontrolavelmente nas minhas mãos suadas, a luz bruxuleante dançando nas paredes, mas nunca encontrava absolutamente nada. Apenas a poeira espessa, o cheiro inconfundível de madeira velha e úmida, e o eco silencioso e zombeteiro dos meus próprios passos nervosos, que pareciam zombar da minha vã tentativa de encontrar uma explicação racional.
Os animais da fazenda, que antes eram tão fiéis, robustos e cheios de vida, começaram a exibir um comportamento inexplicavelmente estranho e perturbador. Os cães da propriedade, que antes me recebiam com latidos alegres e efusivos, passaram a se encolher no canto mais escuro da varanda ao entardecer, rosnando baixo e intermitente para o nada, os pelos da nuca completamente eriçados, os olhos fixos em pontos invisíveis na escuridão crescente, como se enxergassem algo que me era negado. Eles se recusavam categoricamente a sair à noite, choramingando e arranhando a porta com desespero, implorando para ficar dentro da casa, longe de algo que os aterrorizava lá fora. Os cavalos nos estábulos, antes tão calmos, dóceis e impassíveis, empinavam e relinchavam sem motivo aparente, um relincho agudo, lancinante e desesperado que cortava a noite em pedaços, acompanhado do barulho frenético de seus cascos batendo repetidamente na madeira, como se estivessem fugindo de uma ameaça iminente que só eles podiam ver, sentir ou pressentir. Era como se a presença invisível que eu já sentia sutilmente agora se manifestasse de forma mais explícita, agitando e aterrorizando as criaturas, revelando-se através do seu terror instintivo e irracional. A cada noite que passava, a sensação de estar sendo observado se intensificava exponencialmente, uma pressão constante e fria na nuca, um arrepio na espinha que não desaparecia e se recusava a ir embora. Eu sentia olhos fixos em mim, de alguma parte da casa, da escuridão lá fora, de algum lugar que eu não podia ver, e isso me roubava implacavelmente o sono e a pouca paz que me restava. A cada sombra projetada pela fraca e vacilante luz da minha lamparina a querosene, meu coração acelerava violentamente, esperando ver algo se mover, algo surgir do vácuo da noite rural, mas sempre o vazio, um vazio que, paradoxalmente, parecia mais aterrorizante do que qualquer figura concreta. O vento uivava lá fora com fúria, mas parecia trazer sussurros, vozes indistintas que dançavam na beira da audição, nunca claras o suficiente para serem compreendidas, sempre zombeteiras, arrastando-me lentamente para a beira da loucura com a promessa enganosa de uma revelação. Aquelas noites intermináveis e sem sono me levaram a um estado de exaustão física e mental, onde a linha tênue que separava a realidade do delírio se tornava cada vez mais tênue, quase inexistente. Eu via sombras alongadas e distorcidas se moverem rapidamente no canto do meu olho, vultos amorfos que se dissipavam no momento exato em que eu tentava focar minha visão neles. Uma vez, eu juro, com cada fibra do meu ser, que vi uma figura esguia, alta e escura parada imóvel na janela embaçada da cozinha, apenas por uma fração de segundo fugaz, antes de desaparecer na escuridão densa e impenetrável da madrugada. Meu coração saltou violentamente na garganta, batendo como um tambor descontrolado, e eu me recusei veementemente a olhar novamente para aquele ponto, paralisado por um medo visceral e avassalador que me pregava ao chão como um inseto aterrorizado. A temperatura dentro da casa parecia cair drasticamente em certos cômodos, mesmo com a lareira crepitante e a lenha queimando furiosamente, um frio úmido, penetrante e sobrenatural que parecia vir do próprio ar rarefeito, congelando não apenas os pulmões, mas também a própria alma. Era um frio diferente do exterior, um frio que carregava consigo uma malícia silenciosa e antiga. Eu passava horas infindáveis acordado, encolhido e tremendo sob os cobertores pesados e antigos, ouvindo o vento uivar lá fora com uma fúria selvagem, mas também o que eu achava serem passos lentos, arrastados e cadenciados no corredor principal, arrastando-se pesadamente, como se alguém com um andar cansado, manco e dolorido estivesse explorando cada canto da casa, se aproximando sorrateiramente do meu quarto trancado. A cada passo que eu ouvia, o sangue gelava nas minhas veias, e eu prendia a respiração com força, esperando que a maçaneta da porta girasse lentamente, revelando a fonte inominável de todo aquele terror que me consumia. A distância considerável do vizinho mais próximo, que antes me parecia apenas uma questão de conveniência e privacidade, agora se transformava em uma prisão opressora, uma jaula invisível da qual não havia escapatória. Eu estava completamente isolado, sem absolutamente ninguém para chamar por ajuda, ninguém para testemunhar o tormento pelo qual eu estava passando, ninguém para acreditar na minha história de horror. A cada tentativa desesperada de racionalizar os acontecimentos, de encontrar explicações lógicas e plausíveis para os fenômenos inexplicáveis, a própria fazenda parecia zombar cruelmente da minha sanidade já fragilizada, apresentando evidências cada vez mais irrefutáveis de uma presença que desafiava toda a lógica e a razão humana. As portas rangiam e batiam sozinhas com força,
As janelas se abriam violentamente com rajadas de vento que pareciam vir de dentro da casa, e uma sensação constante de sufocamento me acompanhava, como se uma mão fria, invisível e espectral estivesse apertando minha garganta, tirando meu ar, me lembrando cruelmente da minha vulnerabilidade e impotência. Eu comecei a questionar minha própria mente, meu corpo tremendo incontrolavelmente, os olhos injetados de tanto terror e insônia, mas a realidade nua e crua dos acontecimentos era inegável, martelando implacavelmente em minha consciência a cada ruído estranho, a cada sombra movediça que me assombrava. A noite fatídica em que tudo, finalmente, chegou ao seu ápice aterrorizante começou, de forma enganosa, como qualquer outra, com a escuridão rural se fechando sobre a fazenda como um sudário fúnebre, espesso e impenetrável. Mas havia uma quietude diferente no ar, uma calma tensa e opressora que me deixou ainda mais apreensivo e em alerta máximo. Os cães, em vez de rosnar ou latir, estavam completamente silenciosos, encolhidos e tremendo incontrolavelmente sem fazer barulho algum, como se estivessem aterrorizados demais, até mesmo para expressar seu medo. Eu estava na cozinha, meus nervos à flor da pele, tentando aquecer um pouco de chá para acalmar a tempestade que rugia dentro de mim, quando, de repente, eu ouvi. Não eram os estalos familiares da madeira velha, nem os rangidos das fundações, nem o uivo melancólico do vento lá fora. Era uma respiração. Pesada, gutural, irregular e inconfundível, e vinha de trás de mim, tão perto que eu podia sentir o ar frio e viciado em minha nuca, arrepiando cada pelo do meu corpo. Meu corpo inteiro congelou no lugar, paralisado pelo medo, o coração batendo descompassado e dolorosamente no peito, a xícara de chá escorregando de minhas mãos trêmulas e se espatifando ruidosamente no chão de pedra, o som agudo quebrando o silêncio, opressor com uma violência chocante. Eu não conseguia, de forma alguma, me virar. O terror me paralisou completamente, uma força invisível, antiga e malevolente me prendendo firmemente no lugar, impedindo qualquer movimento. A respiração continuou, cada inspiração e expiração parecendo arrastar algo pesado, como um gemido contido, cheio de uma dor milenar e um rancor profundo e inextinguível. Um cheiro pútrido e nauseabundo, de terra molhada, mofo antigo e algo inequivocamente, carne em decomposição, fétida e adocicada, encheu o ar da cozinha, sufocando-me e revirando meu estômago. Eu fechei os olhos com força, mordendo os lábios até sentir o gosto metálico do sangue, esperando o toque frio e gelatinoso, o golpe certeiro, a revelação final do que quer que fosse que estava ali, consumindo o espaço atrás de mim. Mas nada veio. Apenas a respiração pesada, cada vez mais lenta e arrastada, até que cessou abruptamente, deixando em seu lugar um vazio ainda mais aterrorizante e ensurdecedor. Quando, finalmente, encontrei forças sobre-humanas para me virar, não havia absolutamente nada. Apenas a cozinha escura e fria, o chá derramado se espalhando no chão e os cacos da xícara quebrada, e o silêncio que agora parecia gritar com a ausência angustiante daquela respiração infernal. Eu corri, desabalado, sem saber exatamente para onde, apenas para longe daquele lugar na cozinha, para o quarto, trancando a porta com um estrondo, e me encolhendo em posição fetal na cama, o terror corroendo cada pedaço do meu ser, da minha mente, da minha alma. Eu nunca mais tive uma noite de sono tranquilo e reparador naquela fazenda amaldiçoada. A sensação gélida daquela respiração na minha nuca, o cheiro pútrido e inesquecível, a paralisia avassaladora do medo, tudo ficou gravado e tatuado na minha mente. Uma ferida aberta, supurada e pulsante que jamais cicatrizaria. A fazenda centenária se tornou um cárcere de sombras e medos inomináveis, e eu, seu prisioneiro perpétuo, para sempre assombrado pela presença malevolente que se aninhou naquelas paredes frias e na minha própria alma perturbada, esperando pacientemente na escuridão, pronta para se revelar novamente a qualquer momento, e eu sabia, com uma certeza fria e absoluta, que ela nunca iria embora. Ela estava lá, sempre. Meu nome é Ricardo, e a história que eu vou lhes relatar, um eco sombrio de um passado que insiste em assombrar meus dias e noites, aconteceu em 1998, um ano que se cravou na minha alma como um ferimento que nunca cicatriza. Foi em um sítio de extração de madeira, um pedaço de terra tão isolado que a própria civilização parecia um delírio, uma memória distante, perdido na vastidão verde e opressora do norte do Mato Grosso. Um lugar esquecido por Deus e por qualquer mapa decente,
onde as estradas eram trilhas de terra batida que serpenteavam por entre árvores centenárias, levando a lugar nenhum, apenas mais fundo na solidão. Eu havia sido enviado para lá com a tarefa aparentemente mundana de supervisionar a derrubada de algumas árvores, um trabalho que, em sua superfície, prometia ser apenas mais um projeto de rotina, mas que, na verdade, se revelaria a entrada para um abismo de terror inimaginável. A fazenda mais próxima ficava a intermináveis dias de cavalgada, e a cidade, bem, a cidade era quase uma lenda, um sussurro distante, uma promessa vazia no horizonte. A sensação de estar completamente sozinho era algo avassalador, uma solidão tão densa que parecia ter peso, uma entidade por si só, pairando no ar úmido e pesado da floresta, uma presença constante que me envolvia como um sudário. A cabana onde eu vivia era uma construção rudimentar, feita de madeira bruta e envelhecida, com tábuas rangendo e gemendo a cada sopro de vento, e frestas por onde a brisa sibilava como sussurros antigos, carregados de segredos inomináveis e histórias esquecidas no tempo. A escuridão da noite naquele lugar era algo que transcendia o comum, não era apenas a ausência de luz, mas uma força viva, quase tangível, uma capa impenetrável que engolia a fraca luz do meu lampião a querosene, deixando apenas um pequeno e vulnerável círculo de amarelo trêmulo, cercado por um oceano de negror absoluto, um vácuo que parecia puxar a alma. Eu, um homem de razão, de lógica implacável, que sempre pautou sua vida pela ciência e pelo concreto, que só acreditava no que podia ver e tocar, comecei a sentir minha certeza se esvaindo, como areia entre os dedos, diante da atmosfera opressiva daquele lugar. A floresta, tão vibrante e cheia de vida durante o dia, transformava-se, assim que o sol se punha, em um labirinto de mistérios e medos atávicos, onde cada galho retorcido assumia a forma de um braço estendido, cada sombra profunda, uma figura espreitando nas profundezas. O ar ficava mais pesado, carregado não apenas com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição, mas com algo mais, um odor indefinível, adocicado e rançoso ao mesmo tempo, que me causava calafrios na nuca, uma premonição constante de que eu não estava tão desprotegido ou sozinho quanto desejava. A pressão no meu peito, a constante e angustiante sensação de olhos invisíveis me seguindo a cada passo, de uma presença que me acompanhava a todo instante, tornou-se uma companheira constante, uma sombra persistente, que eu tentava em vão atribuir à minha própria paranoia, ou talvez a dura realidade que minha mente ainda se recusava a aceitar. O isolamento brutal, a monotonia quase enlouquecedora do trabalho braçal, as noites infinitas sem um som sequer de outro ser humano, de uma voz amiga, tudo isso se combinava em uma sinfonia de angústia, tecendo uma teia de inquietação que me envolvia cada vez mais, puxando-me inexoravelmente para um precipício de medo e incerteza, de onde eu sentia que jamais conseguiria escapar. Aquelas primeiras semanas, embora marcadas pela exaustão física do trabalho sob o sol impiedoso, foram também preenchidas por noites de um sono que, no início, era profundo e reparador, um refúgio bem-vindo da brutalidade do dia. O sono vinha, embalado pela melodia incessante, até então, reconfortante da natureza, o coro monótono dos grilos que nunca cessava, o coaxar distante e ritmado dos sapos nos brejos próximos, e o murmúrio suave e constante do vento que dançava nas copas densas das árvores, criando uma canção de ninar selvagem. Eram meus únicos companheiros audíveis, os únicos sons que quebravam a vastidão da solidão. Contudo, essa aparente e frágil tranquilidade começou a se esfacelar, gradualmente, imperceptivelmente a princípio, como uma pintura antiga desbotando sob o implacável teste do tempo. Pequenos desvios no cotidiano, minúsculas rachaduras na parede da minha percepção, começaram a martelar minha mente. Eram ruídos sutis, mas que destoavam violentamente da sinfonia natural da floresta, sons que não se encaixavam, que não pertenciam. Estalos secos e crocantes vinham da madeira bruta da cabana, não podiam ser atribuídos ao assentamento da estrutura ou aos caprichos do vento. Sons que se assemelhavam, de forma perturbadora, a passos arrastados, pesados e lentos, vindos de lá de fora, no perímetro da pequena clareira, em momentos em que eu sabia, com uma certeza gelada que me revirava o estômago, que não havia alma viva naquelas redondezas por muitos e muitos quilômetros. E, o mais aterrorizante de todos, era o silêncio. Um silêncio que se instalava de repente, um vácuo sonoro denso e antinatural que engolia todos os sons da floresta, até mesmo o zumbido insistente e onipresente dos insetos, um silêncio tão pesado que parecia pressionar os tímpanos, deixando um zumbido agudo e perturbador em seu lugar, quase como um alerta, um prenúncio. Parecia que a própria natureza, em sua vastidão, prendia a respiração,
aguardando em um suspense macabro e primordial. Os cachorros da fazenda, que no início haviam sido companheiros alegres e leais, com seus latidos cheios de vida e energia, transformaram-se. Seus latidos, antes barulhentos e amigáveis, tornaram-se frenéticos, guturais, carregados de pavor, direcionados a pontos vazios da escuridão noturna, para onde meus olhos, por mais que se esforçassem, não conseguiam enxergar nada. Seus pelos se eriçavam em terror visível, e seus olhos, antes amistosos e cheios de brilho, agora cintilavam com um vermelho assustador, fixos em algo que eu não podia discernir, mas que eles claramente sentiam e temiam. Eles se amontoavam perto da porta da cabana, choramingando baixinho, suas caudas entre as pernas, com um medo tangível que emanava deles, um medo que parecia vir de uma ameaça invisível, mas terrivelmente real e iminente. Tentava, com todas as minhas forças, racionalizar, atribuir tudo ao isolamento prolongado, à exaustão física e mental, à mente humana pregando peças, mas a cada noite que passava, a certeza gelada de que eu não estava sozinho naquela imensidão sombria se solidificava, enraizando-se profundamente em mim, sufocando a lógica e abrindo espaço para um pavor primordial, um medo ancestral. A sensação constante de estar sendo vigiado tornou-se uma sombra permanente, uma pressão invisível nas minhas costas, um calafrio que serpenteava pela minha espinha, mesmo sob o calor abafado e sufocante da floresta tropical. A tensão acumulada, uma teia invisível de angústia e premonição, explodiu em uma noite de tormenta que parecia arrancada de um pesadelo. Uma chuva fina e constante, que já caía implacavelmente desde o fim da tarde, intensificou-se subitamente, transformando-se em um temporal furioso, de uma violência quase bíblica. O vento uivava como uma criatura em agonia, um lamento prolongado e horripilante, chicoteando as árvores com uma fúria selvagem, arrancando folhas e galhos, e os trovões, um a um, ribombavam com uma força ensurdecedora, que parecia vir do próprio inferno, fazendo a cabana inteira tremer e as frágeis janelas de madeira chacoalharem com tamanha violência que eu temia que se despedaçassem a qualquer instante. Eu estava deitado na minha cama de palha, os olhos abertos na escuridão opressora, meu corpo tenso, cada músculo rígido, tentando em vão ignorar a fúria implacável da tempestade, quando um som distinto, aterradoramente fora de lugar, se sobrepôs ao clamor ensurdecedor dos elementos. Não era o vento, não era o som da chuva batendo nas telhas de zinco, nem o ranger da madeira velha. Era uma batida suave, mas inconfundível, uma pancada seca e oca na parede de madeira da cabana, bem ao lado da minha cabeça, tão perto que eu podia sentir a vibração na própria tábua, perto da janela que dava para o lado mais denso e impenetrável da mata. Tum-tum, tum-tum, uma cadência lenta, deliberada, pausada, quase como um convite, um chamado. Meu coração disparou, martelando no meu peito com uma violência que me tirou o fôlego, um tambor descompassado de terror. O ar gelou, a temperatura na cabana despencou, apesar do calor úmido e abafado da floresta. Eu me levantei devagar, os músculos tensos, cada fibra do meu corpo em alerta máximo, numa mistura de curiosidade mórbida e pavor paralisante. Peguei o lampião a querosene que estava sobre o caixote que me servia de mesa de cabeceira, a mão tremendo tanto que o vidro do lampião chacoalhou, emitindo um som metálico e agorento. Dei um passo incerto em direção à janela, hesitante, cada nervo gritando para que eu me afastasse, para que eu me escondesse sob as cobertas, para que eu ignorasse o que quer que estivesse lá fora. A escuridão lá fora era tão compacta que parecia sólida, um muro intransponível mesmo com a fraca e vacilante luz do lampião. O cheiro de terra molhada e folhas podres, que sempre permeava o ambiente, agora se misturava a um odor estranho, adocicado e pútrido ao mesmo tempo, algo que me revirava o estômago e evocava imagens de carne em decomposição, de algo morto há muito tempo e que agora despertava. A batida cessou tão abruptamente quanto havia começado. Um silêncio momentâneo se instalou, um vácuo aterrorizante que parecia engolir o som da tempestade por um instante, deixando apenas o zumbido nos meus ouvidos. Então, um arranhão longo, lento e raspante deslizou pela madeira da parede, como unhas afiadas, inumanas, raspando e riscando a superfície, um som que fez cada pelo do meu corpo se eriçar em pavor. E depois uma respiração ofegante, pesada, sibilante, que parecia vir de bem perto. Do outro lado da janela, tão perto que eu podia quase sentir o hálito frio e úmido na madeira, um hálito que não era de um ser humano,
nem de um animal selvagem que eu conhecia. Era algo diferente, algo inteligente, observando, esperando, sentindo o meu medo. Eu me encolhi no canto mais afastado da cabana, minhas costas pressionadas contra as tábuas frias, úmidas e rangentes, o lampião tremendo incontrolavelmente em minhas mãos suadas. A luz bruxulhante dançando nas paredes de madeira, projetando sombras fantasmagóricas que pareciam se contorcer e rastejar como vermes na periferia da minha visão. Fiquei ali, imóvel, paralisado pelo terror mais visceral, ouvindo o meu próprio coração martelar um ritmo frenético e descompassado no peito, um som que ecoava nos meus ouvidos como um tambor de guerra, o único som audível além da fúria implacável da tempestade lá fora e da minha própria respiração entrecortada e superficial. Os arranhões pararam, a respiração sibilante silenciou. Um silêncio opressor e denso se instalou novamente, mais aterrorizante que qualquer barulho, um vácuo que parecia preencher o ar com uma presença palpável e maligna, uma pressão invisível que sufocava, que esmagava. Meus olhos, arregalados pelo medo, queimando pela fixação, varriam a escuridão absoluta do lado de fora da janela, tentando desesperadamente distinguir algo, qualquer forma, qualquer movimento, qualquer anomalia que pudesse explicar o inexplicável. Mas a mata permanecia um véu negro e impenetrável, um abismo de trevas que guardava seus segredos mais sombrios com uma ferocidade ancestral. E então, na periferia da minha visão, onde a luz fraca e vacilante do lampião mal alcançava, na borda escura da floresta que se erguia como uma muralha intransponível de sombras, uma sombra. Uma sombra alta e disforme se moveu, lenta e deliberadamente, como se cada movimento fosse pensado, pesado, intencional. Era uma figura esguia, inumanamente alta, com membros que pareciam longos e retorcidos, desproporcionais, que se fundia com os troncos das árvores, tornando-se quase indistinguível da escuridão densa, como se fosse feita da própria noite. Ela não se movia, não vinha em minha direção, não demonstrava agressividade direta, apenas observava, parada, imóvel, uma silhueta sombria e imponente contra o negror ainda mais profundo da floresta, uma mancha na escuridão. Eu não podia ver os olhos, não podia distinguir feições, mas senti, com uma certeza arrepiante que me gelou até os ossos, que estava sendo observada, analisada, escrutinada, julgada, por algo que residia nas profundezas daquele sítio esquecido, algo que estava ali muito antes de mim, muito antes de qualquer humano sequer sonhar em pisar naquela terra intocada, e que agora, finalmente, sob o manto da tempestade, havia decidido se mostrar, revelar sua existência de forma inegável. Eu não sabia o que era, não queria saber, a simples ideia de conceber sua natureza era enlouquecedora. Apenas sabia, com cada fibra do meu ser, que nunca mais voltaria para aquele lugar, e a imagem daquela sombra, na beira da floresta, observando, silenciosa e eterna, me persegue até hoje, em cada escuridão que me cerca, em cada silêncio opressor, em cada momento de solidão. Um lembrete constante de que há coisas no mundo que a razão não pode explicar e que é melhor jamais encontrar. Meu nome é João, e a lembrança do que aconteceu há uns 12 anos, numa fazenda centenária, quase devorada pela Mata Atlântica em algum lugar esquecido nas encostas úmidas da Serra do Mar, no litoral sul de São Paulo, ainda me consome por dentro. Eu tinha acabado de assumir o lugar, herança de um tio-avô que eu mal conhecia, um homem recluso que viveu e morreu ali, sozinho, suas últimas palavras perdidas no eco daquelas paredes antigas. A fazenda, com seus casarões antigos de madeira escura e telhados curvados, parecia respirar história e um silêncio profundo, daquele que engole qualquer som, um silêncio que se infiltrava nos ossos e na alma. Nos primeiros dias, a solidão era quase um bálsamo, um alívio bem-vindo do barulho ensurdecedor da cidade grande, uma promessa de paz e de um recomeço tranquilo, mas essa sensação idílica durou pouco e logo comecei a perceber que aquele silêncio tinha um peso, uma densidade, uma presença quase tangível que pairava no ar. Os poucos animais que restaram, umas galinhas velhas e um cachorro vira-lata magro chamado Sultão, pareciam sempre tensos, seus movimentos bruscos e seus olhares apreensivos. Sultão, um cão que deveria ser naturalmente valente, com aquele porte de lobo e olhos sagazes, passava as noites encolhido no meu quarto, tremendo a cada estalo da madeira podre, a cada uivo distante do vento que varria os vales profundos.
Seus olhos, normalmente alertas e cheios de vida, agora carregavam uma sombra de pavor inexplicável. Eu o via fixar o olhar em pontos vazios da casa, rosnando baixo, quase inaudível, para algo que eu não conseguia ver, algo que escapava à minha percepção, mas que ele, com sua sensibilidade animal, parecia detectar com clareza aterrorizante. A mata ao redor, densa e impenetrável, com suas árvores seculares e cipós emaranhados, parecia espreitar, suas sombras dançando ameaçadoramente à luz fraca e bruxuleante da lamparina que eu usava à noite, já que a eletricidade, quando havia, era precária e falhava constantemente, mergulhando tudo em uma escuridão total e sufocante. O ar era pesado, úmido, com cheiro de terra molhada, folhas em decomposição e um mofo antigo, um aroma que grudava na pele, nas roupas e parecia se infiltrar na própria mobília da casa. Eu me sentia como um intruso em um lugar que tinha seus próprios segredos guardados a 7 chaves e guardiões invisíveis que pareciam não me querer ali. Essa sensação, a princípio sutil e fácil de ser descartada, começou a apertar o peito, uma pontada de ansiedade que se tornava mais constante a cada pôr do sol. A distância dos vizinhos, quilômetros de estrada de terra esburacada, fazia com que qualquer ajuda parecesse uma fantasia distante, aumentando ainda mais o meu isolamento e a minha vulnerabilidade. Eu estava sozinho, de verdade, em um lugar que parecia ter uma vida própria, uma vida que não era benevolente. A cada rangido da casa, a cada sussurro do vento entre as árvores, a minha mente começava a construir cenários de pavor e a linha entre a realidade e o medo começava a se borrar perigosamente. Eu mal sabia que aquilo era apenas o começo de um pesadelo que me perseguiria por toda a minha existência. As noites se tornaram um tormento insuportável, um ciclo interminável de vigília e pavor. O silêncio da fazenda não era mais tranquilizador, longe disso, era opressor, pesado como uma mortalha, pontuado por sons que eu não conseguia identificar nem explicar. Estalos secos e repetitivos vinham do sótão, como se algo pesado se movesse lentamente lá em cima, passos arrastados e hesitantes, pareciam percorrer o corredor quando eu estava no quarto, sempre parando bem em frente à minha porta, um silêncio absoluto se seguindo, que era ainda mais aterrorizante que o barulho. E o pior, um sussurro baixo e gutural, como uma oração antiga ou um lamento abafado, parecia flutuar do porão, aquele porão antigo e sinistro que sempre estava trancado, selado, e do qual eu não tinha a chave, um lugar que emitia um cheiro forte de terra úmida e algo mais, algo indefinível e perturbador. Eu inspecionava tudo, com uma lanterna fraca e quase sem bateria, o feixe de luz dançando nas sombras, procurando por ratos grandes, por galhos batendo nas paredes com o vento, por qualquer explicação lógica, mas nunca encontrava nada, apenas o vazio e a escuridão. A porta do porão, de madeira maciça e pesada, cravada com ferrolhos antigos, permanecia hermeticamente fechada, e o som parecia emanar diretamente de suas profundezas, um chamado abissal que arrepiava a alma. Sultão, por outro lado, estava cada vez mais agitado e doente de medo. Ele não latia para os sons, não havia bravura nele, apenas ganhia baixinho, um choro quase humano, arranhava a porta do quarto insistentemente e tentava se enfiar debaixo da cama, as orelhas baixas, o rabo entre as pernas, a pelagem arrepiada em cada centímetro do seu corpo. Seus pelos se arrepiavam sem motivo aparente e ele chegava a espumar pela boca em crises de pânico silenciosas. Eu comecei a dormir com a faca de cozinha debaixo do travesseiro, uma faca grande e afiada, um instinto primitivo de autopreservação que eu não sabia de onde vinha, mas que parecia essencial para sobreviver àquelas horas escuras, infinitas e cheias de terror. A sensação de estar sendo observado não era mais uma impressão fugaz, um devaneio da minha mente cansada, mas uma certeza fria e gélida que me envolvia por completo, um par de olhos invisíveis que parecia me seguir por cada cômodo da casa, me observando até nos momentos mais íntimos e vulneráveis, na solidão do meu banho frio, enquanto eu tentava comer. Eu podia sentir o ar ficar mais denso ao meu redor, pesado, como se uma presença gélida se aproximasse a cada minuto, e mesmo no calor úmido e abafado do verão, eu sentia calafrios percorrerem minha espinha, arrepiando cada pelo do meu corpo. A cada manhã, o alívio era palpável, um suspiro profundo de gratidão por ter sobrevivido a mais uma noite, mas a exaustão das noites mal dormidas e o medo acumulado começavam a cobrar seu preço, deixando-me com olheiras profundas, uma palidez doentia e uma ansiedade constante que corroía minha paz interior, transformando-me em uma carcaça vazia de mim mesmo.
A luz do dia era um breve respiro, mas eu sabia que a escuridão voltaria, e com ela, o que quer que fosse, viria também. Certa madrugada, o medo transcendeu o sensorial e se tornou quase físico, palpável, um ataque direto à minha sanidade. Fui acordado abruptamente por um arranhado insistente e rítmico na porta do meu quarto, um som lento e constante, como se unhas longas, duras e afiadas tentassem abrir caminho pela madeira velha e carcomida, rasgando suas fibras. O coração disparou no meu peito, um tambor selvagem e descompassado que ecoava dolorosamente nos meus ouvidos, e a minha respiração se tornou ofegante, superficial, quase inexistente. Chamei por Sultão, minha única companhia naquele inferno, mas ele estava encolhido sob a queima, um emaranhado de pelos e medo, tremendo incontrolavelmente, um som de choro sufocado e desesperado vindo dele, um lamento que cortava a alma. O arranhado continuou, impiedoso, e por um momento de terror puro, pensei ter ouvido uma respiração pesada do outro lado da porta, um som úmido e gutural que não pertencia a nenhum animal conhecido, nem mesmo aos monstros mais aberrantes da minha imaginação. Meus pelos se arrepiaram da cabeça aos pés, minha pele se arrepiou, um arrepio gélido que penetrou até os ossos. Eu segurei a faca com toda a força que me restava, os nós dos dedos brancos de tanta pressão, a lâmina fria em minha palma, paralisado pelo terror absoluto, incapaz de me mover, de gritar, de fazer qualquer coisa. O barulho cessou tão abruptamente quanto começou, deixando um vácuo ensurdecedor e uma sensação de vazio opressor, como se algo tivesse acabado de me roubar todo o ar. Fiquei ali, na escuridão mais profunda, por horas que pareciam uma eternidade, sem conseguir mover um músculo, os olhos arregalados e fixos na porta, esperando, apenas esperando que aquilo voltasse. Quando a luz fraca e pálida do amanhecer começou a invadir o quarto pelas frestas da janela, criando sombras dançantes e ilusórias, juntei coragem para me levantar, as pernas bambas, o corpo pesado. Fui até a porta, esperando encontrar marcas profundas, arranhões visíveis, a prova concreta da minha aflição, mas não havia nada, nem um único sinal, nem uma lasca de madeira solta. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo vívido e cruel, uma armadilha da minha mente exausta. Mas o pavor que eu sentia era muito real, gravado na minha memória. As galinhas no galinheiro, que antes ciscavam com uma certa normalidade e barulho, agora se amontoavam num canto, cacarejando nervosamente e evitando a entrada do galinheiro, como se houvesse algo invisível bloqueando o caminho. Eu notei que a água do bebedouro dos animais estava sempre mexida, turva, como se algo tivesse bebido ali durante a noite, e havia uma trilha sutil na lama que levava para a mata, uma trilha que não parecia de humano nem de animal que eu conhecesse, mas algo mais largo, mais pesado, com marcas irregulares. Aquele lugar estava vivo com algo que eu não entendia, algo que queria me fazer entender que eu não estava sozinho e que minha presença ali era uma afronta inaceitável, uma invasão que seria punida. A cada dia, eu me sentia mais encurralado, mais observador dos detalhes sombrios que antes eu ignorava por pura negação, e a paranoia se tornava minha única companhia, um parasita que se alimentava do meu medo e da minha insônia. Eu comecei a ver vultos no canto do olho, a ouvir meu nome ser sussurrado quando não havia ninguém por perto, e as noites se tornaram um jogo cruel de gato e rato, onde eu era sempre a presa. A gota d'água, o ponto sem retorno, veio numa noite de tempestade furiosa, com um temporal daqueles de cortar a energia da fazenda e fazer a casa velha gemer e estalar como um barco à deriva em um mar revolto, prestes a naufragar. Ventos uivavam como almas em agonia e relâmpagos rasgavam o céu noturno, iluminando a mata por frações de segundo, revelando formas retorcidas e ameaçadoras nas árvores, figuras que pareciam se mover e se contorcer no piscar intermitente da luz. Eu estava na sala principal, a lamparina tremeluzindo fracamente, sua chama quase se apagando com os ventos que se infiltravam pelas frestas, e Sultão, mais uma vez, estava escondido, um bolo de pelos e músculos tensos, choramingando baixinho, um som lastimável que se perdia no barulho da tempestade. De repente, um relâmpago mais forte do que todos os outros, um flash cegante que iluminou a paisagem como se fosse dia, atingiu as proximidades da fazenda e iluminou a janela da cozinha com uma intensidade brutal. E por uma fração de segundo que durou uma eternidade, juro que vi uma silhueta, alta, esguia, com braços anormalmente longos e finos que pareciam se estender até o chão,
parada bem na beira da mata, me observando diretamente através da janela embaçada. Seus olhos, mesmo na escuridão quase total que se seguiu ao relâmpago, pareciam brilhar com uma luz própria, vermelha, ardente, como carvões em brasa. Não era um animal, não era um homem, não era nada que eu já tivesse visto ou imaginado em meus piores pesadelos. Era algo diferente, algo primordial, algo que aterrorizou cada fibra do meu ser, drenando todo o sangue do meu rosto e me deixando gelado. A criatura permaneceu ali por aquele instante, e então, quando o próximo relâmpago veio, com a mesma violência, ela havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido, como se fosse apenas uma miragem da minha mente enlouquecida. A imagem ficou gravada na minha mente, um pesadelo acordado que se recusava a ir embora, uma cicatriz permanente na minha alma. Naquela noite, eu não dormi, não consegui nem piscar, apenas esperei, a faca em punho, o corpo dormente de tanto medo, cada músculo tenso, cada sentido em alerta máximo, esperando que a criatura viesse me buscar. Na manhã seguinte, com o sol nascendo e a tempestade cessando, sem dizer adeus a ninguém, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes, eu deixei a fazenda. Peguei apenas o essencial, o que cabia na mochila, joguei sultão, ainda tremendo, no banco de trás do carro velho, e dirigi sem rumo, sem parar, sem olhar para os retrovisores, até que a gasolina acabou em uma cidade distante e desconhecida, muito longe daquele inferno. Nunca mais voltei. Aquele lugar não era para os vivos, era um portal, um domínio de sombras e pavor. E eu, João, sou apenas um dos muitos que sentiram sua presença gélida, um espectador aterrorizado de seus segredos mais sombrios e antigos. A memória ainda me assombra, cada estalo, cada sombra, cada sussurro daquele lugar amaldiçoado que a natureza tentou esconder sob seu manto verde, mas que a escuridão nunca permitiu que fosse esquecido. A fazenda ainda está lá, eu sei, um ponto negro no mapa, esperando pacientemente por outro incauto, outro João que ouse perturbar seu sono eterno, outro que ouse morar onde o invisível reina supremo e o medo é o ar que se respira. Meu nome é Mateus. Eu nunca fui de acreditar em contos de assombração ou em histórias da carochinha, mas o que eu vivi naquela fazenda antiga e decadente, incrustada no coração da Serra do Mar, no litoral sul de São Paulo, no inverno gelado de 2007, me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre a realidade. Eu fui para lá por um motivo simples, herança de um tio-avô distante que eu mal conhecia, um homem recluso que viveu e morreu sozinho naquelas terras esquecidas. A propriedade era imensa, cercada por mata atlântica densa, úmida e fechada, com árvores centenárias que pareciam sussurrar segredos antigos ao vento gelado que descia da serra. Os vizinhos mais próximos estavam a horas de distância, por estradas de terra esburacadas e lamacentas, tornando a sensação de isolamento quase sufocante. A casa grande, com suas paredes descascadas e janelas cegas, parecia um olho morto observando a paisagem desolada. Eu cheguei no fim de tarde, com a garoa fina e persistente transformando o chão em um lamaçal, e o crepúsculo engolindo rapidamente a pouca luz do dia. O ar era pesado, com cheiro de terra molhada, mofo e algo mais, algo indefinido, quase metálico, que me causou um calafrio que ia além do frio da estação. Os pássaros da mata já haviam se calado, e o único som era o da chuva batendo nas telhas velhas e o do vento uivando entre as frestas da construção, um lamento constante que me acompanharia por todas as noites que se seguiram. As poucas cabeças de gado magras que ainda pastavam no campo, distantes, pareciam alheias à minha chegada, ou talvez estivessem apenas acostumadas com o silêncio e a melancolia daquele lugar. Eu me sentia observado, não por curiosidade, mas com uma estranha e fria expectativa, como se a própria fazenda estivesse esperando por mim. A escuridão no campo, sem a luz artificial da cidade, era absoluta, um manto denso que parecia engolir qualquer resquício de esperança. Eu estava sozinho, completamente sozinho, naquela imensidão de mato e mistério, e o peso da solidão começava a se misturar com uma sensação crescente de pavor. A cada estalo da madeira velha da casa, a cada farfalhar de folhas lá fora, meu coração acelerava, e uma ansiedade inexplicável se apossava de mim. Eu tentava racionalizar, era apenas uma casa velha, era apenas o vento,
mas algo dentro de mim gritava que não era. Algo estava errado, profundamente errado. E a noite mal havia começado. Minha respiração já estava ofegante, mesmo antes de qualquer coisa realmente acontecer. O silêncio era tão opressor que meus próprios batimentos cardíacos pareciam martelos contra o peito, ecoando no vazio sombrio daquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. A primeira noite foi a pior, não por algo explícito, mas pela antecipação, pelo peso do desconhecido. Eu acendi a lareira, a única fonte de calor e luz significativa, e me enrolei em um cobertor velho que encontrei, tentando ignorar os sussurros que pareciam vir das paredes, do telhado, de todos os cantos escuros. Era como se a casa estivesse viva, respirando em torno de mim. Eu ouvia os rangidos do assoalho do andar de cima, mesmo sabendo que não havia ninguém lá, e o som arrastado me causava um nó na garganta. As janelas batiam suavemente, um ritmo irregular que me impedia de relaxar, de sequer fechar os olhos por um momento sem sentir um pânico gélido me invadindo. Os cães do vizinho, a quilômetros dali, que eu mal conseguia ouvir durante o dia, latiam furiosamente durante a madrugada, seus latidos longínquos parecendo alertas desesperados na noite escura. E então, os animais da própria fazenda começaram a agir de forma estranha. O gado, que antes parecia indiferente, agora mugia de um jeito lamentoso, agudo, diferente do normal, como se estivessem com medo de algo que eu não podia ver. Os cavalos no pasto, antes serenos, relinchavam e corriam em círculos, batendo os cascos no chão molhado com um desespero palpável. Eu me aproximei de uma das janelas, espiando através do vidro embaçado pela umidade, e vi as silhuetas escuras dos animais se debatendo contra a cerca, tentando fugir de algo que os aterrorizava. Aquela visão me gelou até os ossos, pois se os animais, com seus instintos puros, sentiam tanto pavor, o que estaria lá fora, escondido na escuridão impenetrável do campo, que eu, com minha razão falha, não conseguia perceber. Eu me senti minúsculo e vulnerável, um intruso em um território onde as regras eram ditadas por uma presença invisível e maligna. O vento lá fora intensificou seu uivo e parecia trazer consigo vozes indistintas, como murmúrios antigos de lamentos e súplicas, que se emaranhavam nos galhos das árvores retorcidas, batendo contra as vidraças da casa. A fumaça da lareira, ao invés de subir pela chaminé, às vezes voltava, enchendo o ambiente com um cheiro forte de queimado e uma sensação de sufocamento. Eu sentia meu cabelo da nuca se arrepiar constantemente, um pressentimento visceral de que eu não estava realmente sozinho. Cada sombra que a luz fraca da lareira projetava nas paredes assumia formas grotescas, dançando em minha visão periférica, me fazendo virar a cabeça bruscamente, apenas para encontrar o vazio. Era um jogo cruel com minha mente e eu sentia que estava perdendo a sanidade, lentamente, milímetro por milímetro, a cada ruído inexplicável que ecoava na penumbra. O relógio de parede antigo, parado há décadas, de repente deu um tique, alto e claro, no silêncio opressor, e então parou novamente, deixando um vazio ainda mais assustador em seu lugar. Eu prendi a respiração, esperando por mais, mas só veio o silêncio, um silêncio que parecia zombar da minha coragem em tentar enfrentá-lo. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo vigiado tornou-se uma certeza perturbadora. Eu andava pela casa com o corpo tensionado, meus olhos vasculhando cada canto escuro, esperando por algo, qualquer coisa, que confirmasse minhas suspeitas. Os objetos pareciam mudar de lugar. Uma velha fotografia de um homem de rosto severo, que eu havia deixado na mesa da sala, aparecia dias depois virada para baixo no quarto. As panelas na cozinha, que eu jurava ter arrumado, estavam desorganizadas, algumas no chão, como se tivessem sido derrubadas por uma mão invisível e zombeteira. Eu tentava me convencer de que era a minha própria confusão, o estresse, a solidão, mas as evidências se acumulavam, sutis, mas implacáveis, corroendo minha capacidade de racionalizar. Eu comecei a ouvir passos distintos no corredor do andar de cima, sempre quando eu estava sozinho no andar de baixo. Eram passos lentos, arrastados, como de alguém que se locomovia com dificuldade, e paravam sempre na porta do meu quarto. Eu subia correndo, o coração martelando, mas sempre encontrava o cômodo vazio, a porta fechada, a escuridão entucada. Às vezes, sentia um ar gelado e denso passar por mim, como uma corrente de vento que não vinha de nenhuma janela ou fresta.
mas de uma presença fria e espectral. O cheiro estranho de mofo e metal se intensificava em certos pontos da casa, especialmente perto da lareira, e eu sentia um arrepio gélido percorrer minha espinha a cada vez que o percebia. Uma noite, eu estava na cozinha preparando um café e a chaleira, que estava no fogão, de repente se moveu com um baque seco, caindo no chão com um estrondo que me fez pular de susto. Não havia corrente de ar, não havia nada que pudesse justificar aquilo. Eu juro que vi, por uma fração de segundo, uma sombra alongada e disforme se mover rapidamente na porta da cozinha, espreitando na escuridão do corredor. Meus braços e pernas tremiam incontrolavelmente, e eu mal conseguia respirar, meu peito apertado por um medo primordial que me paralisava. As galinhas no galinheiro, que nunca faziam barulho à noite, começaram a cacarejar de forma ensurdecedora, um som estridente e desesperado que se misturava com o mugido lúgubre do gado e os relinchos dos cavalos. Era como se a fazenda inteira estivesse em pânico, e eu era o único ser humano ali, o alvo, o único que podia sentir o terror de forma tão clara. Eu passei a dormir com a faca de cozinha debaixo do travesseiro, um gesto patético e inútil, eu sabia, contra o que quer que estivesse me assombrando. Eu me sentia exausto, meus olhos fundos de noites sem sono, meu corpo esgotado pela tensão constante. O espelho no banheiro, sempre limpo, aparecia no dia seguinte com uma marca de mão empoeirada, pequena, como a de uma criança, mas claramente definida, e não havia criança alguma naquela fazenda, em muitos e muitos quilômetros. O desespero começou a me corroer, e eu pensava em ir embora, fugir daquele lugar amaldiçoado, mas uma força estranha, quase magnética, me prendia ali, como se eu fosse parte de um experimento cruel, uma vítima escolhida por algo antigo e implacável. A noite em que tudo culminou, a chuva caía em torrentes e a escuridão era tão densa que eu mal conseguia ver minhas próprias mãos à frente do rosto. As luzes da fazenda, alimentadas por um gerador velho e inconstante, falhavam e piscavam, ameaçando me deixar em total penumbra a qualquer momento. Eu estava na sala, a lareira já se apagando. O único som era o da tempestade lá fora e do meu próprio coração batendo forte no peito. De repente, ouvi, claro, nítido, vindo do andar de cima, um som de arrastar. Não eram os passos de antes, mas algo mais pesado, como se arrastassem um corpo, ou um móvel muito pesado, pelo assoalho de madeira. O som parou bem em cima de mim, e então, um estalo seco, alto, seguido por um gemido baixo, quase um suspiro arrastado, que ecoou pela casa inteira. Eu gelai. Meu corpo inteiro paralisou, o ar preso nos pulmões. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía, apenas um chiado seco. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver, mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos. Eu nunca mais consegui dormir no escuro.
e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários. Meu nome é João e essa história aconteceu em uma fazenda de cana desativada no interior de Alagoas, nos anos 90, quando a comunicação era escassa e o mundo parecia muito maior e mais assustador. Eu havia herdado o lugar de um tio distante, um homem recluso que se dizia ter perdido a sanidade por lá, mas que eu, na minha juventude cética, atribuía à solidão e ao calor excessivo. O casarão era imenso, com janelas cegas e madeiras que rangiam sob o peso de décadas de abandono, cercado por vastos canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava, formando uma barreira verde e impenetrável contra o resto do mundo. A casa parecia respirar, cada estalo, cada murmúrio do vento através das frestas, soava como um suspiro antigo, um lamento profundo que parecia vir das próprias paredes mofadas. Eu estava sozinho na maior parte do tempo. A cidade mais próxima ficava a horas de carro por uma estrada de terra precária. E os poucos vizinhos, gente simples e supersticiosa, mantinham distância, lançando olhares apreensivos sempre que eu passava pela porteira. A sensação de isolamento era esmagadora, mas eu a abraçava como parte da aventura, até que as sombras da noite começaram a trazer consigo algo mais do que a simples solidão. Comecei a notar pequenas coisas, deslocamentos sutis, objetos que mudavam de lugar sem explicação, portas que eu jurava ter trancado e que amanheciam entreabertas, o silêncio denso do campo que parecia se adensar ainda mais, carregado de uma presença invisível e inquietante. A noite na fazenda era uma entidade própria, um véu espesso de breu que engolia tudo, exceto o pálido brilho da lua quando ela ousava espreitar por entre as nuvens pesadas. O som mais alto era o uivo do vento que dançava pelos canaviais, um lamento fantasmagórico que se infiltrava por cada fresta da casa, e o farfalhar incessante das folhas secas que se arrastavam pelo chão do terreiro. Mas havia outros sons, sussurros inaudíveis que pareciam surgir do nada, arranhões leves nas paredes de madeira, o chiar distante de uma dobradiça que eu não conseguia identificar. Meus cachorros, antes brincalhões e alertas, passaram a ficar agitados ao entardecer, rosnando para o vazio, com os pelos eriçados e os olhos arregalados, fixos em pontos invisíveis no escuro, como se estivessem vendo algo que minha visão humana era incapaz de discernir. Eles se encolhiam aos meus pés, tremendo, o que me causava um calafrio que ia além do simples medo. Era um presságio, uma sensação visceral de que não estávamos sozinhos. Eu me pegava paralisado, a respiração presa na garganta, os músculos tensos, sentindo o ar pesado e frio ao meu redor, a nítida impressão de olhos invisíveis me observando de cada canto escuro, de cada sombra alongada projetada pelas árvores retorcidas lá fora. O ar ficava pesado, quase irrespirável, carregado de uma energia opressiva que me sufocava, me impedia de pensar com clareza, me mantinha em um estado constante de alerta e terror. Uma noite, o terror atingiu seu auge. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, mas o barulho lá fora era diferente, não era o vento, nem o gemido da madeira velha. Era um som arrastado, pesado, como algo enorme se movendo lentamente no corredor que levava ao meu quarto, um som que gelava meus ossos e fazia meu coração disparar no peito. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo pútrido e rançoso, começou a preencher o ar, se infiltrando sob a porta do meu quarto. Eu me sentei na cama, imóvel, os ouvidos atentos, tentando decifrar a natureza daquele som horrendo. Então, houve um estalo forte, muito próximo, como o de um osso se partindo, e em seguida, uma respiração pesada, arrastada, que parecia vir de bem perto da porta, do outro lado. Não era uma respiração humana, era algo mais profundo, mais gutural, algo que trazia consigo um eco de desespero e malícia. Eu podia sentir a vibração do chão sob meus pés, a prova inegável de que algo estava ali, do lado de fora, parado, me encarando através da madeira gasta da porta. O suor escorria pela minha testa, embaçando meus olhos, enquanto cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, mas o medo me prendia, me impedia de me mover, de sequer respirar. Eu fechei os olhos com força, desejando que fosse apenas um pesadelo, uma alucinação da minha mente exausta, mas a presença era real, palpável, um terror frio e inescapável que se infiltrava por cada poro da minha pele,
me consumindo. O cheiro se intensificou, a respiração se tornou mais ruidosa, quase um chiado, e eu podia jurar que ouvi um sussurro abafado, um nome, o meu nome, murmurado de uma forma que me fez desejar a morte. A luz fraca da manhã finalmente chegou, rastejando pela fresta da janela, expulsando as sombras opressoras, mas não o medo que me dominava. Eu permaneci na cama, encolhido, tremendo, até que o sol estivesse alto o suficiente para clarear os cantos mais escuros do quarto. Quando finalmente tive coragem de me levantar, meus músculos estavam rígidos, meu corpo dolorido como se eu tivesse lutado contra uma força invisível a noite toda. Abri a porta lentamente, esperando encontrar alguma coisa, um rastro, uma evidência do que me assombrara, mas o corredor estava vazio, o chão de madeira limpo, sem marcas, sem nenhum vestígio daquela presença aterrorizante. O ar, porém, ainda estava carregado com o cheiro nauseabundo, um lembrete cruel da realidade da noite. Desde então, nunca mais consegui dormir profundamente na fazenda. Cada rangido da madeira, cada sussurro do vento me fazia saltar da cama, o coração em descompasso, esperando que a coisa do corredor retornasse. Eu sabia, com uma certeza fria e inabalável, que não era apenas o isolamento ou a solidão que haviam enlouquecido meu tio, havia algo antigo e maligno naquela terra, algo que se alimentava do medo e que agora havia me notado. A fazenda se tornou uma prisão, um lugar onde o terror se escondia nas sombras, esperando a próxima noite para revelar sua face mais uma vez, e eu me tornei apenas mais um refém de seu horror silencioso e implacável, condenado a viver sob a constante vigilância de um mal que desafiava qualquer explicação lógica, um pesadelo sem fim. Eu nunca mais fui o mesmo. Cada sombra que a luz fraca da lareira projetava nas paredes assumia formas grotescas, dançando em minha visão periférica, me fazendo virar a cabeça bruscamente, apenas para encontrar o vazio. Era um jogo cruel com minha mente e eu sentia que estava perdendo a sanidade, lentamente, milímetro por milímetro, a cada ruído inexplicável que ecoava na penumbra. O relógio de parede antigo, parado há décadas, de repente deu um tique, alto e claro, no silêncio opressor, e então parou novamente, deixando um vazio ainda mais assustador em seu lugar. Eu prendi a respiração, esperando por mais, mas só veio o silêncio, um silêncio que parecia zombar da minha coragem em tentar enfrentá-lo. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo vigiado tornou-se uma certeza perturbadora. Eu andava pela casa com o corpo tensionado, meus olhos vasculhando cada canto escuro, esperando por algo, qualquer coisa, que confirmasse minhas suspeitas. Os objetos pareciam mudar de lugar. Uma velha fotografia de um homem de rosto severo, que eu havia deixado na mesa da sala, aparecia dias depois virada para baixo no quarto. As panelas na cozinha, que eu jurava ter arrumado, estavam desorganizadas, algumas no chão, como se tivessem sido derrubadas por uma mão invisível e zombeteira. Eu tentava me convencer de que era a minha própria confusão, o estresse, a solidão, mas as evidências se acumulavam, sutis, mas implacáveis, corroendo minha capacidade de racionalizar. Eu comecei a ouvir passos distintos no corredor do andar de cima, sempre quando eu estava sozinho no andar de baixo. Eram passos lentos, arrastados, como de alguém que se locomovia com dificuldade, e paravam sempre na porta do meu quarto. Eu subia correndo, o coração martelando, mas sempre encontrava o cômodo vazio, a porta fechada, a escuridão entucada. Às vezes, sentia um ar gelado e denso passar por mim, como uma corrente de vento que não vinha de nenhuma janela ou fresta, mas de uma presença fria e espectral. O cheiro estranho de mofo e metal se intensificava em certos pontos da casa, especialmente perto da lareira, e eu sentia um arrepio gélido percorrer minha espinha a cada vez que o percebia. Uma noite, eu estava na cozinha preparando um café e a chaleira, que estava no fogão, de repente se moveu com um baque seco, caindo no chão com um estrondo que me fez pular de susto. Não havia corrente de ar, não havia nada que pudesse justificar aquilo. Eu juro que vi, por uma fração de segundo, uma sombra alongada e disforme se mover rapidamente na porta da cozinha, espreitando na escuridão do corredor. Meus braços e pernas tremiam incontrolavelmente, e eu mal conseguia respirar, meu peito apertado por um medo primordial que me paralisava. As galinhas no galinheiro, que nunca faziam barulho à noite,
Começaram a cacarejar de forma ensurdecedora, um som estridente e desesperado que se misturava com o mugido lúgubre do gado e os relinchos dos cavalos. Era como se a fazenda inteira estivesse em pânico, e eu era o único ser humano ali, o alvo, o único que podia sentir o terror de forma tão clara. Eu passei a dormir com a faca de cozinha debaixo do travesseiro, um gesto patético e inútil, eu sabia, contra o que quer que estivesse me assombrando. Eu me sentia exausto, meus olhos fundos de noite sem sono, meu corpo esgotado pela tensão constante. O espelho no banheiro, sempre limpo, aparecia no dia seguinte com uma marca de mão empoeirada, pequena, como a de uma criança, mas claramente definida, e não havia criança alguma naquela fazenda, em muitos e muitos quilômetros. O desespero começou a me corroer, e eu pensava em ir embora, fugir daquele lugar amaldiçoado, mas uma força estranha, quase magnética, me prendia ali, como se eu fosse parte de um experimento cruel, uma vítima escolhida por algo antigo e implacável. A noite em que tudo culminou, a chuva caía em torrentes e a escuridão era tão densa que eu mal conseguia ver minhas próprias mãos à frente do rosto. As luzes da fazenda, alimentadas por um gerador velho e inconstante, falhavam e piscavam, ameaçando me deixar em total penumbra a qualquer momento. Eu estava na sala, a lareira já se apagando. O único som era o da tempestade lá fora e do meu próprio coração batendo forte no peito. De repente, ouvi, claro, nítido, vindo do andar de cima, um som de arrastar. Não eram os passos de antes, mas algo mais pesado, como se arrastassem um corpo, ou um móvel muito pesado, pelo assoalho de madeira. O som parou bem em cima de mim, e então, um estalo seco, alto, seguido por um gemido baixo, quase um suspiro arrastado, que ecoou pela casa inteira. Eu gelai. Meu corpo inteiro paralisou, o ar preso nos pulmões. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía, apenas um chiado seco. As luzes falharam de vez, mergulhando a casa em uma escuridão total, absoluta. Eu senti uma respiração gélida na minha nuca, um hálito pesado e fétido, com cheiro de terra úmida e decomposição, e os pelos do meu corpo se eriçaram em pânico. Não era vento, não era minha imaginação. Eu não podia ver, mas podia sentir a presença de algo ali, bem atrás de mim, tão perto que eu sentia o calor, ou melhor, o frio sepulcral emanando dela. Um sussurro, gutural, rouco, quase inaudível, mas que eu entendi perfeitamente, atravessou meus ouvidos, me dizendo para não olhar para trás, para não me mover. Eu estava em choque, o medo me dominando de uma forma que eu jamais pensei ser possível. Meus olhos estavam arregalados na escuridão, tentando desesperadamente distinguir qualquer forma, qualquer silhueta. Mas havia apenas a noite sem fim e o terror que me envolvia. A respiração gélida na minha nuca se intensificou e eu senti um toque, leve, frio e pegajoso, na minha nuca, como dedos longos e finos roçando minha pele. Eu soltei um grito abafado, um som de puro pavor, e caí para a frente, me arrastando pelo chão em busca de qualquer saída, de qualquer luz, de qualquer coisa que pudesse me libertar daquele pesadelo vivo. Eu podia ouvir os animais lá fora, em um coro de desespero e agonia, seus sons se misturando com o uivo da tempestade e com o meu próprio terror, que agora era tudo que existia. A fazenda estava viva e ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu ficasse, para sempre, como parte de seus segredos sombrios e antigos. Eu ainda sinto o toque frio na nuca e o sussurro me avisando para não olhar para trás, mesmo depois de todos esses anos. Eu nunca mais consegui dormir no escuro, e o cheiro de terra molhada e mofo me persegue em meus pesadelos mais profundos. A fazenda na Serra do Mar, com seus mistérios sombrios e suas presenças invisíveis, ainda me assombra, um lembrete constante de que há horrores neste mundo que desafiam toda a compreensão humana, horrores que esperam pacientemente no escuro pelo próximo desavisado a cruzar seus caminhos solitários.